Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, para você que está aí na live, né, no Facebook, Suelen Santos. Estamos aqui também na apresentação da Rádio Malahim, tá? Então estamos interagindo com a Rádio Malahim e no Facebook, Suelen Santos, apresentando o programa Mais de Cristo e Menos de Mim. Gostaria mais uma vez de estar falando aqui que o pastor Nori tem a sua participação especial. Pastor, meus irmãos, Deus abençoe. Vitória em nome do Senhor Jesus. Para quem não conhece, para quem não sabe, esse é o meu digníssimo, meu esposo amado. Amém? Né? Eita glória! Você aí que está orando pelo seu varão, fique firme nos propósitos do Senhor, né? Vamos falar sobre amor qualquer dia desse, no Mais de Cristo e Menos de Mim, tá? E estamos aqui para falar sobre a alegria na salvação pela graça. Abram as suas Bíblias, hoje eu que vou ler para o pastor Nori, né? Então abra as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, tá? Vem falar sobre a graça, né? Então, quanto vocês acham aí? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, tá? Lembrando que a live vai ficar gravada no nosso Facebook e também vamos arrumar um jeito de estar baixando a live para colocar no nosso canal no YouTube, né? No @maisdecristo.menosdemim, né? A alegria de Deus é uma fonte inesgotável, tá? A graça de Deus que traz a esperança. A alegria da graça é um presente divino que transcende as circunstâncias e enche nosso coração de regozijo, tá? 1 Pedro, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, vem dizer: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, né? Então, é necessário termos alegria na graça, pastor Nori. Na verdade, isso daí é uma exortação, né? Isso foi uma exortação à santidade. O profeta está falando sobre a importância, né, da santidade. E para o que é santidade? Vamos colocar aí em cima da graça. Vamos falar o que é santidade. Sim. A santidade nada mais não quer dizer você tem uma auréola na cabeça e você é um santo agora, né? Você foi canonizado, canonizado, alguma coisa assim, né? O pessoal tem isso daí. Então não é isso, não é isso. A questão é quando você entra na santidade da graça,
você vai participar com Cristo, você vai querer participar de Cristo. Nós já falamos isso semana passada, não com essas palavras, que nós queremos fazer a obra, nós queremos viver o cristianismo, começar a fugir do pecado, tirar tudo quanto a imundícia que tem alojado dentro dos nossos seres, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e começarmos a ser participantes da graça. Isso é santidade, né? E faz parte da graça. Então, a alegria na salvação pela graça, eu peguei um versículo aqui, um capítulo, pegamos, né, em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem algo para falar sobre isso? Tem sim. Lembra que eu falei de Abraão, sobre a fé de Abraão? Que foi imputada ali para ele, né, como algo que pode... é Velho Testamento, não, podia soar como graça. E para nós, hoje, é a mesma coisa. Quer ver? Dá uma lida bem devagarzinho no versículo de novo, só para... o versículo, ele se auto-explica. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vocês entenderam? O que acontece? Você faz a obra do Senhor e você corre o risco. Não, agora eu deixei o pecado, eu não sou mais pecador, eu aceitei a Cristo, eu me batizei, eu não peco mais. Peca sim. Quando nós vemos, nós estamos pecando. A questão é querer ou não. Lembra que foi falado semana passada? Querer ou não pecar. Então, não é mérito nosso, não é de nós mesmos não querer pecar, não. O Senhor, Ele nos ajuda com todas as forças possíveis. Ele nos dá a graça para suportar o pecado, fugir do pecado, estar na presença, porque nós queremos isso. Tem muitas pessoas que falam assim, agora eu não posso mais pecar nisso, eu não vou entrar em mérito, né? Eu não posso pecar mais naquilo, eu não posso mais fazer isso, eu não posso fazer vício tal, eu não posso ter isso. Não é questão de poder, é de querer. Nós não queremos mais sermos participantes. É o versículo que foi lido aqui. Nós não queremos mais sermos participantes. Não é por obras que nós vamos ser salvos, não. Não é porque nós fugimos do pecado, não é porque nós pecamos ou não pecamos, não. É graça, é favor imerecido. Exatamente, né? Esse versículo ele vem nos lembrar que pela graça nós somos salvos. Essa dádiva nos gera a alegria. É essa alegria que temos que ter, porque nós somos salvos. E não é porque merecemos, mas é porque justamente a graça de Deus nos alcançou. A salvação é um ato de amor que nos reconcilia com Deus e nos dá a certeza da vida eterna. Eu separei um exemplo aqui, pastor Nori, do eunuco. O senhor pode falar um pouquinho dele? O eunuco que foi ministrado por Filipe? Isso, o eunuco etíope. O eunuco etíope. Dá até um trava-língua, né? Não, deixa pra lá, vamos repetir, não. Né? O camarada lá, ele estava tentando ler a Bíblia. Ele estava numa carruagem, seguindo para um certo lugar, que nós não vamos entrar na pregação. Para onde que ele estava indo, de onde ele estava vindo, mas ele estava indo para um certo lugar. E Deus já havia visto o coração dele que ele queria entender para ele falar sobre aquilo, para ele pregar o evangelho. Só que ele não conseguia entender o que ele estava lendo. Ele estava lendo, se eu não me engano, Isaías, né? Isaías 53, versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O eunuco etíope, ele estava lendo, mas ele não estava compreendendo o texto. Aí Deus vem e fala assim, olha, ele precisa de auxílio. Deus ia descer e ia auxiliar? Não, nós temos as escrituras e nós temos uns aos outros. Isso é a vontade, a alegria de servir ao Senhor, de querer fazer, compartilhar aquilo que nós recebemos de graça.
Então, ele vai lá e quem que ele manda? Filipe. Aí, Filipe, tem um camarada assim, 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 você corre lá e vê o que está acontecendo. Ele está passando com a carruagem em tal lugar assim, assim. Aí Filipe corre lá. Chega lá, olha a carruagem de longe. Sim. Aí ele fala assim, ó, corre e alcança a carruagem. E quando Filipe corre, olha como é que Deus não falou para Filipe o que tinha que ser feito, o que estava acontecendo. Não. Ele falou, vai lá. Muitas vezes nós vamos para a casa de alguém ou nós vamos para algum lugar e nós não sabemos o que está acontecendo, mas provavelmente já para quem tem a obra nas veias, né? Para quem tem Cristo no sangue já, ele vai já, Senhor, me usa aonde eu estiver indo, aonde eu estiver caminhando, se eu vou para uma festa, para onde eu estiver indo, me guia lá, e ele vai te guiar. Então Filipe faz o que o Senhor pede e vai, chega lá, corre atrás da carruagem. Ele vai lá e começa a correr atrás da carruagem, aí ele pergunta, o que você está lendo? Aí ele fala que ele está lendo esse texto, mas ele não está entendendo esse texto. Ele falou, ó, de repente, eu não sei tudo que eles conversaram lá, mas de repente ele falou assim, olha, eu manjo um pouquinho disso aí. Eu vou colocar na nossa linguagem hoje, eu manjo um pouquinho disso aí. Aí ele pega e convida, então sobe aqui na carruagem. Aí subiu na carruagem e começou a detalhar o texto para o eunuco. Olha, o que acontece é isso, isso e isso. Olha a vontade de trabalhar de Filipe, o desejo, a alegria de mostrar o que o etíope estava lendo. Eu posso ler mais uma vez? Pode sim. Vamos lá. Isaías 53, tá? É bom que vocês leiam aí na casa de vocês. Você que está acompanhando a Rádio Malahim, você que está pela live, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E era isso, né, que ele estava lendo. Ele estava lendo o livro. Estava lendo, né? Isso, eu não estava lendo o livro de Isaías quando o Filipe chegou. E aí então o Filipe explica para ele o texto que falava sobre Cristo, que falava sobre a vinda do Messias, sim, que ele foi crucificado por amor de Filipe e por amor de toda a humanidade, de quem cresce e de quem fosse batizado e quem se entregasse a esse Cristo. Então o eunuco de repente olha do lado e vê um tanto de água ali, e ele fala assim, depois que Filipe explicou tudo e como que fazia para servir a Cristo, para estar com Cristo, o eunuco com toda a alegria já tinha recebido ali no corpo dele, na alma dele, na mente, no coração, aquela alegria, pastora Sueli, já tinha recebido. Aleluia. E aí então ele fala, o que me impede de ser batizado agora? Nada. Filipe simplesmente falou, vamos descer. Desceram rapidamente da carruagem. Filipe batiza. E aí acontece um negócio interessante. Batiza ele e ele sai radiante da água, todo feliz. Agora eu vou servir a esse Cristo. Provavelmente ele queria até manter mais contatos, mas ele tinha os pergaminhos, ele já tinha a escritura nas mãos. Então o que Deus faz? Eu acho que foi o único caso que teve. Translada ele. Tira Filipe dali e manda já para outro lado para fazer a obra em outro lugar. Olha só. Então, qual era a missão de Filipe? Era simplesmente ir lá e ensinar o etíope o caminho que ele deveria seguir naquele texto que ele estava lendo. Olha como que Deus trabalha. Assim ele trabalha na minha vida, ele trabalha na sua vida. Aleluia. Quando você põe a mão no arado, quando você resolve trabalhar para Cristo, quando você resolve fazer a obra, não, você não é um crente de banco, você é um pregador do Evangelho. A partir da hora que você já comeu a papinha, que você já comeu uma comida mais sustante, que você já conhece a Bíblia, se você não conhece, vai à luta, vai conhecer. Come do rolo, assim como diz Isaías, come do rolo. Exatamente. Então, você vai e vai fazer a obra do Senhor. E vai ser usado como Filipe. Assim como o eunuco, né? Ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uhum. Então só basta nós crermos que Jesus é o Filho de Deus
que a graça já nos alcança. É saber que não há outro digno de toda honra e de toda adoração, Aleluia. a não Glória a ser Deus. Jesus Cristo. Né? E às vezes nós pensamos assim, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho meus pecados, as minhas falhas, né? Eu bebo, eu traio meu esposo, eu não sou casado e fico na fornicação, fico no pecado, mas isso mostra que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e o Senhor Jesus, ele veio por esses pecados. Ele abomina o pecado, só que ele nos ama, ele ama o pecador. E é diferente de você estar no ato do pecado ou estar fugindo do pecado, né? Ser cristão não nos torna santo. Ser cristão não nos coloca em nossa cabeça a auréola, como o pastor Nori já falou. Né? Ser cristão é simplesmente o ato de saber que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e sem Jesus Cristo, que é único, não há salvação para a nossa alma. Verdade. Né? E o eunuco, ele ficou tão feliz, né, que ele entendeu as escrituras. E eu acredito que para onde ele foi, ele compartilhou essa alegria. Ele passou para frente essa alegria. E provavelmente ele saiu ali pregando já, falando de Deus. Olha, foi um homem lá, assim, 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 enviado por Deus. Provavelmente contou até o testemunho, né? Foi lá, me batizou. Primeiro mostrou um texto que eu não estava entendendo. E parece que ele abriu minha mente assim de uma tal forma que eu entendi o que eu estava lendo. E a partir daí eu comecei a entender o porquê foi feito esses pergaminhos. E mais, ele me batizou em nome de Cristo. E eu hoje faço parte desse cristianismo e eu quero compartilhar a alegria. Às vezes eu fico imaginando a alegria do eunuco, né? Sozinho ali, viu que Filipe provavelmente, talvez a pessoa até pudesse ser um anjo, né? Pastor Nori, vamos voltar um pouquinho? O que é eunuco? Porque às vezes nós estamos falando aqui e as pessoas acham que pode ser até um nome de um homem. Pode falar sobre nós? Sim. Eunuco, para quem não sabe, é uma pessoa que foi castrada. Ou para trabalhar num reino, porque naquele tempo, no tempo dos reis, então, às vezes, se levantava um eunuco para trabalhar no reino. Às vezes trabalhava com as mulheres do rei, às vezes trabalhava com todo o povoado do rei. E o rei não confiava muito na pessoa que estava ali. Não tinha umas regras muito que pudessem fazer. Hoje nós entendemos que há outras regras, mas naquele tempo, o que ele era? Ele era castrado. Ele era, infelizmente, né, deixado, esse nome era citado como eunuco. Então ele passava a ser trabalhador desse reino, desse local, desse castelo, né? Uhum. E tomar conta dos trabalhos do rei. Entendido. Então, para você que está achando que eunuco é o nome, não. Eunuco é simplesmente a castração, né, de um servo para o rei, exato, né? Exato. Porque eles trabalhavam no meio das esposas, né? E a gente sabe que o pecado tá aí desde há muito tempo, né? E o rei, ele não aceitava. Né? Ele não aceitava que tivesse um outro homem cuidando das servas, do servo das servas dele. E das esposas dele, exatamente. Exato. Então ele não tinha confiança. E eu creio que com esse batismo, né, com essa verdade que ele acabou descobrindo ali com Filipe, né, eu creio que ele se libertou das cadeias, das amarras da mente dele. Também. Uhum. Né? Então eu acredito nisso, né, porque a pessoa muitas das vezes vive hoje em dia um passado que colocaram esse fardo nas suas costas, né? Falaram que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, e quando você conhece Jesus, que foi o caso desse eunuco, ele se libertou. Eu coloquei um vídeo esses dias na rede social que fala mais ou menos isso daí. Quando a gente é criança, você pode até testar a sua imaginação e voltar. Tem gente que fala, eu não lembro, mas se você forçar um pouquinho, quando você é criança, que você nasceu ali, você já nasce com o espírito divino. Você pensa que você não pode errar nisso, você não pode errar naquilo, você não pode errar com as pessoas, você não pode maltratar porque Deus não gosta. Você fica com aquilo na sua mente. E a partir da hora que você começa a crescer, se você não vive no meio evangélico, as pessoas vão começar a te ensinar as artimanhas. O jeito
mais fácil de pecar, a mentir, a enganar, a pecar, a fazer... Aí depois você cresce mais um pouquinho, a geração que você está, os jovens, as crianças vão te ensinar a entrar no pecado, a fumar, a beber, a fazer tudo quanto é tipo de atrocidade, a destruir o seu corpo, né? E isso aí vai crescendo, você vai crescendo. Então é preciso que você tenha um encontro com Cristo, é preciso que você tenha um encontro com a palavra. Para quê? Para que você se achegue novamente a Cristo. Porque quando nós somos crianças, eu sei porque eu lembro. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha Deus no meu coração. E eu falava, eu não posso fazer tal coisa errada. Eu não posso fazer isso. Porque Deus não gosta. E ninguém tinha me falado, olha, existe um Deus e ele não gosta que você faz isso. Não, eu era pequeno, eu vivia num meio de pessoas que não serviam a Deus. Aleluia. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, que foi mais por volta dos 13, 14 anos, eu me converti, eu me batizei. Então começou a voltar na minha mente de quando eu era criança, que eu não gostava de errar, não gostava de pecar, porque eu achava que Deus não gostava. Olha só que coisa interessante. Então, é isso. A explicação é essa, não tem outra lógica. Ela bate de frente com o nosso eu e fala, ó, volta. Muitas vezes nós não queremos admitir, mas o Espírito Santo ele está ao derredor ali falando, volta, ou vem, se esforça, vem para Cristo, vamos servir, porque só nele há vida eterna, e muitas vezes nós não queremos isso. Aleluia. E uma frase, né, que não sei se já ouviram, que o nosso passado ele não determina o nosso futuro, né? Enquanto houver fôlego de vida, há esperança, né? Enquanto o nosso coração está batendo, enquanto houver consciência na nossa cabeça, há esperança de que Cristo pode nos libertar, Cristo pode nos curar. Tem um ditado popular, pastora Suelen, falando que pau nasce torto, morre torto. E eu falo que existe uma serra chamada Jesus Cristo que endireita tudo. Exatamente, não é à toa que é carpinteiro. Né? Entendeu a piada? Aleluia! Glória a Deus. Então, o seu passado não vai determinar o seu futuro. Porque o seu futuro está nas mãos do Senhor Jesus. A partir do momento que você aceita Ele como seu único e fiel Salvador, não há trevas, não há inimigo, não há palavras malditas, mal faladas que determinam o que você vai ser ou o que você será no seu futuro. É Jesus Cristo que é o dono da sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, falamos da alegria na salvação pela graça. Nosso tópico 2, ela vem falar sobre a alegria mesmo nas provações. Agora eu quero ver. A alegria da graça não é baseada em circunstâncias, mas em nossa confiança em Deus. Abram as suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. E eu vou ler versículo 2, 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Fique ligadinho você aí da live. Você que ainda não está nos vendo lá pela live no Facebook, vai lá em Suelen Santos, tá? A live é pública e qualquer um pode ter acesso, qualquer um pode assistir. Você da Rádio Malahim, abra sua Bíblia também, tá? Fique conosco nesse grande estudo que você será abençoado em nome do Senhor Jesus, tá? Tiago, ele vem nos lembrar que devemos considerar motivo de alegria quando enfrentamos provações. Vamos lá para o versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Sabemos que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Tá? Então, sabemos aqui que essas provações, elas vêm para produzir a paciência, a maturidade na nossa fé. Aleluia. Mesmo nas provações,
experimentamos a alegria que vem da graça, porque sabemos que Deus é o nosso Pai e está no controle. E o exemplo disso está em Atos 16, 25, de Paulo e Silas. Pode falar sobre isso, pastor Nores? Vou tentar. Paulo e Silas, eles passam por um processo. Eu não vou também pregar todo o texto, porque senão nós vamos até meia-noite, tá? Eita, então, eles passaram por um processo que eles foram pregar num certo lugar e as pessoas, os grandes, os religiosos não gostaram, não se sentiram bem com Paulo e Silas e simplesmente mandaram açoitar, bateram muito pelo jeito, depois amarrá-los com as mãos atadas para trás e prendê-los. E aí o que acontece com eles? Eles vão chorar? Eles vão se entristecer? Vão lamentar isso, pastora? Não, muito pelo contrário. Tá. Eu choraria. Você choraria? Eles foram cantar. Eles foram glorificar o nome do Senhor. Aí fica a pergunta no ar. Mas não dá para entender. O cara apanhou. O cara foi preso, provavelmente machucando aquelas algemas para trás. Provavelmente naquele tempo não era até as algemas, talvez era um negócio de ferro parafusado para trás das correntes. Aí é colocado numa cadeia, trancafiado lá dentro. E aí de repente o que eles vão fazer? Vão cantar? Não, eles vão chorar. Tá errada a Bíblia. Não, tá certa a Bíblia. Eles lembraram que eles foram tratados por uma pessoa chamada Cristo, Jesus Cristo, que sofreu de braços abertos por nós. Aleluia. Sofreu por mim, sofreu pela pastora Suelen, sofreu por você. E eles passaram por toda essa situação. Glória a Jesus, aleluia. E eles glorificaram porque eles estavam sendo participantes. Falou, olha, Cristo sofreu e nós estamos sofrendo para pregar o evangelho dele. Então nós temos que nos alegrar. O que nos resta? Se alguém nos matar, se alguém acabar com a nossa vida, tirar a nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos ver o céu, nós vamos ver a Cristo de novo. Então vamos nos alegrar, vamos louvar, vamos bendizer o nome do Senhor. E aí o que aconteceu nesse louvor? As correntes caiu. As portas se abriram, tremeu tudo. E detalhe, esse louvor, essa adoração, não vou explicar todo o texto, fica aí para você meditar. Que capítulo que tá, você sabe, pastora? Atos 16, 25. Fica para você meditar. Você vai saber o que aconteceu na íntegra, na Bíblia. Mas por causa desse louvor, dessa adoração, eles foram libertos por um anjo. Mas eles não fugiram, eles ficaram lá. E a pessoa que estava tomando conta deles tentou se matar. E aí eles falaram, olha, não se mata não, nós estamos aqui, nós não fugimos não. Provavelmente era tudo escuro, a luz de lampião, de lamparina, de tocha, então não se enxergava muito. E ele falou assim, o Deus de Paulo e Silas veio aqui libertar ele. E aí o que aconteceu? Eu agora perdi a vida, porque se eu não me matar aqui, vão me matar, vão me açoitar, vão me espancar por causa disso. Então eu vou tirar minha vida. Aí Paulo e Silas gritam, nós estamos aqui. É um exemplo de compartilhar também a alegria na graça, que seria o nosso próximo tópico. Eles compartilharam a alegria deles na graça com o carcereiro. O carcereiro foi salvo, ele e a família dele naquele lugar. E o carcereiro e a família dele compartilharam a graça, pregando o evangelho por todo aquele lugar. Olha só que bênção. Exatamente. Eles experimentaram um milagre enquanto eles louvavam. Né? E muitas das vezes nós esperamos os nossos milagres como? Chorando, reclamando, maldizendo. Reclamação é algo que nos afasta a gente de Deus. Afasta, nos gera tristeza, nos gera frustração, né? Como foi o caso do áudio, né? Que o reverendo enviou para nós, né, sobre a tristeza, sobre as frustrações, né? Então, Paulo e Silas, além de de demonstrar alegria na provação, eles também compartilharam essa alegria da graça com o mundo, né? Não foi só com o carcereiro. Graças,
né, a graça que eles tinham, a alegria que eles tinham. O carcereiro, ele foi liberto, ele aceitou Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador, né? E a alegria que recebemos da graça, ela não deve ser guardada apenas para nós. Ela deve ser compartilhada. Essa alegria deve ser compartilhada com outras pessoas, verdade. Com a nossa família, com o nosso vizinho, né? E mesmo nas provações, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas de tudo que essa pessoa já passou, de tudo que essa pessoa passa, como ela consegue ser feliz? Como ela consegue estar alegre, né? E é a graça do Senhor. Tem um exemplo de uma pessoa que passou por esses 3 tópicos? Sim. José, quando ele era criança, ele se alegrava em contar os sonhos dele para a família dele. Exato. Ele se alegrava em contar, olha, aconteceu isso, o meu molho estava em tal lugar, outros molhos se juntaram a mim, se curvaram a mim, isso, aquilo. Primeiro os irmãos com sonhos, com vários sonhos mais ou menos nesse naipe, né? Criou revolta entre os irmãos. Aí, não só com os irmãos, depois criou revolta com o próprio pai dele. Mas ele mesmo assim, ele se alegrava, e ele queria ajudar os irmãos, ele queria onde estão os irmãos, ele queria aprender com o pai, ele queria tudo. E ele aprendeu muito. Passou pelo primeiro tópico, a alegria, né? De conhecer as coisas de Deus, conhecer o que Deus, os mistérios que Deus tinha com ele. Depois ele passa pela provação. Ele passou pela provação que ele começou. Primeiro ele foi espancado, jogado num poço pelos irmãos dele. Depois foi vendido. Aleluia, Jesus. Depois foi revendido de novo. Depois foi servir na casa de Potifar, provavelmente com alegria de novo. Com regozijo de novo, fazendo tudo certinho, tudo lindo. Mas ali, alegria na provação, né? E ele compartilhou aquilo que ele sabia. Olha só. Ele foi compartilhando tudo aquilo que ele sabia na casa de Potifar. E mesmo assim, ele passou pela tristeza de novo, pela angústia, pelo sofrimento de novo. Foi jogado na masmorra. O que aconteceu lá na masmorra? Ele foi chorar, né, pastor? Não, ele não foi chorar. Ele foi auxiliar todos os presos que caíam dentro da cadeia. Até ser chefe da cadeia, né? Ele foi útil. Foi útil. E aí foi passando. E aí até chegar... Vamos chegar lá, até chegar num caso que ele vai lá e ele conta o sonho, revela o sonho de duas pessoas que trabalhavam para Faraó. Um ia morrer e o outro ia viver. Não vou estender também. Aí um morreu realmente, passou uns dias, um realmente morreu, e o outro voltou para trabalhar para o Faraó, assim como ele tinha dito. E aí o que acontece? Aquele camarada esquece dele. E ele continua no sofrimento, na luta, na provação ali, mas... na alegria de viver com Cristo. Aleluia. Mesmo assim fazendo tudo que ele tinha que fazer. Até alguém um dia lembrar e falar para Faraó. Falou para Faraó. Aí vem, vai lá, limpa ele, lava ele, traz ele para mim. Trouxe ele revelou o sonho de Faraó também. E aí o que acontece? Ele começou ali distribuir, compartilhar o que ele sabia, a graça, tudo sobre o Senhor, a tal ponto do próprio Faraó saber da situação dele, o que ele viveu, o que ele sofreu, e que ele foi perseverante, e que ele continuou perseverante na cadeia, e ele foi compartilhando a graça, a misericórdia de Deus na vida dele, e aí ele começa a compartilhar a tal ponto que todos os servos em volta já sabiam da situação dele, sabia da história dele, e sabia da história do cristianismo e de um povo hebreu. A tal ponto, o compartilhamento chegou a tal ponto que todo o povo que estava lá no Egito, que foi após José, eles sabiam e guardavam as escrituras através de José. Aleluia! Esse exemplo ilustra muito bem, né, de José, a alegria na graça. Né? E vem falar que alegria, vem nos mostrar que a alegria da graça ela é contagiosa. Contagiosa, né? Com certeza. E ela atrai as pessoas. Você ficou perto de mim e se contagiou, não foi? Para a fé. Eita, com certeza. Aleluia. Glória a Deus. A alegria da graça é uma parte preciosa da nossa vida cristã. À medida que vivemos na graça de Deus, podemos experimentar uma alegria que transcende as circunstâncias.
Que essa alegria nos inspire a fazer o ID, atraindo outros para a fonte inesgotável de alegria e esperança, que é a graça de Deus. Que a alegria nos torne uma luz brilhante para iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que nos rodeiam, né? Quando compartilhamos a alegria da graça, estamos cumprindo o chamado de Cristo de sermos luz do mundo. Aleluia, tem algo a acrescentar? Eu tenho algo a acrescentar. Que se você passar por todas essas etapas da graça, se você permanecer na graça, mesmo quando você estiver sofrendo, mesmo quando você estiver angustiando, você estiver louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, creia, Ele pode te livrar. Ele pode fazer coisas grandes na sua vida. Ele transforma, não é uma barganha não. Eu sirvo ao Senhor com alegria, então eu não vou chorar, eu vou servir com alegria e o Senhor vai me pagar. Não é. Ele vai ver o seu coração. E quando ele começar a ver o seu coração, que você quer realmente a esse Cristo, realmente a esse Evangelho, que você quer realmente aceitar a palavra no seu coração, que você quer se batizar, que você quer viver o Evangelho, você que já é evangélico, que você quer melhorar, que você quer tirar todas as coisas ruins, Deus vai começar a ver o teu coração, a sua mente, como você está. E Ele vai começar a te dar mais graça, Ele vai começar a te abençoar mais, a colocar no seu coração mais alegria de viver, mesmo com as provações, até nós chegarmos ao céu, até nós chegarmos naquele dia em vermos os céus abertos e o Senhor falar, vem comigo. Eu lembrei daquele louvor, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Eita glória! Vamos aqui para a nossa primeira pergunta, pastor Meu Noy. Deus, essa é preocupante, hein? Perguntas. A graça nos gera alegria. Por que me sinto tão triste mesmo estando nos caminhos de Jesus? Simplesmente, nós não somos robôs. Eita glória! Nós não somos uma máquina que Deus fez. A partir da hora que você aceitar o meu nome, a partir da hora que você se batizar, não, eu sou robô agora, eu faço tudo pro Senhor, eu só me alegro. Não, nós temos sentimentos, pastora. Sim. Nós temos um coração, nós temos uma mente. E embora nós passemos por toda a luta e perseveramos na graça e corremos atrás de Cristo e queremos vencer, nós passamos por luta. E detalhe, passamos muitas vezes, quanto mais você coloca o seu coração na obra, quanto mais você coloca sua mente na obra, que você quer se dedicar a Cristo, mais lutas vai vir. Porque o inimigo das vossas almas, ele vai bater pesado com você, porque ele não quer que você faça isso. Ele quer que você leve a obra relaxadamente, como muitos levam por aí. Ele quer que você faça negócio, faça barganha com a palavra, faça negócio com as pessoas, que você viva uma vida de valores, de monetários na igreja. Ele não quer que você pregue o verdadeiro evangelho. Ele não quer que você leve a palavra. Não quer que você leve o caminho do reino, né? Ele não quer que você mostre a salvação de Cristo para a sua alma. Não, ele quer que você banalize o evangelho. Então, a partir da hora que você leva o evangelho sério, que você leva o evangelho no pé da letra, ali na escritura, o que vai acontecer? O inimigo vai bater pesado com você. E aí, o sentimento do seu coração, a dor do seu coração, muitas vezes, às vezes você passa uma batalha inteira, pastora. Uma luta, uma correria, um trabalho grande para o Senhor e todo dedicado. Não quero aparecer, que seja mais, mais de Cristo e menos de mim. Que seja assim. Tanto como se escreve, como se vive. Aí, uma coisinha desse tamanho, assim, ó, pequenininha, faz você se entristecer e ir para a caverna. Exatamente, o exemplo de Elias, né? Sim. O profeta Elias fez o que fez, né? Só que o Senhor, o nosso Deus, ele cuidou dele, mesmo Elias pedindo a morte, né? E no caso dele a gente se pergunta, mas o que aconteceu?
né? O desgaste emocional, ele se deprimiu diante de uma ameaça de Jezabel, logo após que ele tinha acabado de ter uma vitória sobre todos os profetas de Baal. Uma multidão de profetas de Baal, uma multidão de endemoniado, de feiticeiro. Uma multidão, ele teve vitória, teve sabedoria, o Senhor Jesus estava com ele, Deus estava cuidando dele. Jezabel chega e fala, vou matar Elias. Ele corre e se esconde. Meu Deus do céu, viu? Então é isso que mostra que os nossos sentimentos, muitas vezes, tem o dia certo. Às vezes você passa aí dias e dias lutando, fazendo a coisa pro Senhor, trabalhando, guerreando mesmo na batalha espiritual. E aí, no outro dia, de repente, você não está muito bem, o inimigo fala, hoje ele não está legal, vou derrubar ele. E foi isso que aconteceu com Elias. Exatamente. E Cristo já veio falar, né? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nós vivemos mundo, né? aqui nesse mundo. Nós não somos do mundo. Aleluia. Mas vivemos aqui neste mundo. E a segunda pergunta, pastor Nori, não sei se vai dar tempo. Já são 16h50. Nossa, hoje correu, hein? Lembrando que a reprise desta live, né? A reprise do Mais de Cristo, Menos de Mim será na sexta-feira, amanhã, tá? Às 18 horas, é a reprise. Então você que chegou amigos. Você que chegou atrasado aí, vai ter reprise, tá? Só a última pergunta aqui, temos mais perguntas. É muito extenso, né? Sobre a graça, esse assunto sobre a graça. Mas vamos lá. Não entendo dessa alegria na provação. Eu fico triste, choro e essa dor não passa. O que fazer? O que fazer? Se aproximar mais de Cristo. Você está mais triste? Não chame o seu vizinho eu tô triste, eu tô acabado, eu fiz o serviço para Cristo e mesmo assim não deu certo, fulano, beltrano não me valorizou. Não, vai pro seu quarto, ajoelha no pé da tua cama, vai chorar pro Senhor. Aleluia. Assim como Elias, ele estava lá na caverna, foram fases e fases que passou por ele até ele se achegar e entender que era o Senhor que estava falando e que estava chamando ele para a obra de novo. Então assim é comigo, assim é contigo. Eu me entristeço, ela se entristece. Todos nós passamos por lutas e muitas vezes não entendemos o porquê. Não entendemos porquê de tanta luta, porquê de tanta provação, mas no fim das contas nós lemos a palavra e nós acabamos chegando ali. É isso, pastora? Exatamente, né? A gente passa por etapas de um processo na qual a gente vai estar amadurecendo, vai estar aprendendo. E um exemplo disso, eu gosto bastante desse exemplo, é uma criança. Né? Vamos nos comparar a uma criança de 3 anos, sim, quando vai tomar injeção, vacina. Né? Ela chora, ela dá birra, né? Aquela vacina, aquela injeção para ela vai machucar, vai doer. Mas e para nós? Não, nós já passamos por isso. Nós sabemos que nem todo, mas nós já sabemos que é necessário, é para um bem maior. Né? Sabemos que, e aquela dor física, talvez em nós mais velhos aí, 15, 20, 30 anos, né? Essa dor física dessa injeção não é tanta como a dor física dessa criança de 3 anos. Então, você quer ver um exemplo claro? A criança, quando ela fica sem um doce, ela vai chorar, espernear. Muitas, como são meio mal educadinhas, né? Tem muitas assim, vai fazer até birra, porque ficou sem o doce. Não entende que o pai não tinha dinheiro, que a mãe não tinha dinheiro. Um jovem, ele vai se ele for bem educadinho, ele, tá bom papai, tá bom mamãe, eu vou entender. Se ele for mal educado, ele já vai fazer bico e vai pro lado. Só que aí vai passando o tempo e vai se pegando maturidade. Aí vai chegar uma hora que esse doce, você vai chegar no mercado, eu vou comprar tal doce que eu gosto. Poxa, não tem dinheiro, não dá para passar sem. Né? Então é assim. Exatamente. Então essas provações, né? Mesmo a nossa ouvinte aqui não entendendo dessa alegria na provação, né? Ela fica triste, ela chora. É o natural do ser humano, nós não somos robôs, né? Agora eu vou deixar a pergunta para vocês da live, a pergunta para vocês aqui da Rádio Malarim, né? Quem nunca chorou? Quem nunca pediu a morte para Cristo? Quem nunca quis morrer mediante uma situação, mediante algo que se perdeu, né? Mas sabemos que Jesus Cristo está conosco, né?
Ó, as perguntas eu vou deixar para o próximo programa ou responder no particular no nosso e-mail maisdecristo.menosdemim@gmail.com. Eu gostaria de estar fazendo uma oração. Nosso tempo parece que foi curtíssimo hoje, né? Estamos falando aqui há muito tempo e eu gostaria de orar com você da live, orar com você que está ouvindo a Rádio Malahim, amém? Para que o Senhor Jesus possa guardar no nosso coração todas essas palavras, todos esses ensinamentos, para que possamos ter força na adversidade, amém? O senhor ora, pastor? Amém. Pai querido, aqui nós estamos, Senhor Jesus, na Tua presença, Amém, mais uma vez nessa live, mais uma vez nessa rádio, ó Pai, te pedindo, ó Pai, que alcance cada um dos ouvintes, aqueles que estão, Senhor Jesus, realmente tristes, aqueles que estão angustiados, ó Pai, aqueles que estão trabalhando já há muito tempo, estão cansados, ó Pai, da alegria da Tua salvação, mostre para eles, ó Pai, que o céu é o limite, que Tu estás no controle, Pai querido, mostra para eles que eles têm que derrotar Satanás, eles têm que se alegrar em meio à provação. É difícil, mas nós precisamos entender isso. Glória a Deus. Pai, cuida de cada ouvinte, cuida de cada família. Eu te peço, cuida, Senhor Jesus, ó Pai querido, dos radialistas, das pessoas que fazem programa no rádio, ó Pai, daqueles que coordenam, ó Pai, cuida de cada detalhe, coloca a Tua mão forte, o Teu Espírito Santo, em Teu nome, Jesus, eu peço, cuida de cada um, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Estamos terminando com uma live. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Leva para a sua casa, leva para o seu quarto, leva para a sua escola, faculdade, a vitória e a sabedoria, a confiança de que o Senhor Jesus está com você. Amém? Voltamos aqui para vocês da rádio, glória a Deus. Lembrando que a reprise do Mais de Cristo, Menos de Mim, na sexta-feira, tá? A partir das